Imagina uma vida a curar a nossa relação com a Terra, a curar-nos a nós próprios e a criar um mundo com alimentos saudáveis e ricos em nutrientes. Criar um organismo agrícola em que suporte todas as formas de vida, né? Desde os micro-organismos até os pequenos mamíferos. A parte mais mágica, vá se quisermos esotérica, da relação entre a biodinâmica e a agricultura. Compostagem. Para mim, compostagem é um processo fundamental. E eu acredito que num tempo de mudança climática, num tempo de desafios como nós estamos vivendo, quanto mais diversidade, mais resiliência nós teremos, né? Não bota todos os seus ovos na mesma cesta. Muito boa tarde, bem-vindos sejam a mais um episódio da série Sonhadores, amantes da natureza aqui do Ecos Channel. Hoje temos o prazer de ter connosco André Tranquilini, que gera Waltham Place nos arredores de Londres desde 2018. Já lá vem um tempo, André. E tem uma vasta experiência também como horticultor, professor na Steiner School, aqui em Portugal mais conhecidas pelas escolas Waldorf, e é agricultor. Foi também cofundador da empresa de sementes Living Seeds, aqui em Portugal. Muito obrigado, André, por estares aqui connosco hoje. Peço então agora que fales-nos um pouco de nós e, obviamente, não podia fugir à questão: o que é que fazes tu aí em Londres? Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de partilhar aqui com vocês. Então, eu sou brasileiro, como já podem perceber, e nasci em São Paulo, né? Nasci num ambiente urbano e fui uma pessoa assim, realmente fui inspirado por aquele cenário urbano. Sempre tive uma inquietude, né? Qual que é o significado da vida? O que estamos fazendo aqui? Sempre fui uma dessas pessoas que desde criança estava a buscar alguma coisa, né? Então isso me levou ao movimento político, ao movimento social, depois a parte da ecologia, a espiritualidade, acabaram me trazendo para a Inglaterra, onde eu estudei agricultura biodinâmica no Emerson College, e continuei a carreira e agora estou perto de Londres, gerenciando o Waltham Place, que é uma quinta de praticamente 90 hectares, né? Uma quinta biodinâmica. Então, nós fazemos aqui um pouquinho de tudo, desde a produção animal, produção de hortícolas, a produção de frutas, temos uma loja, um restaurante, um programa educacional bastante completo. Então, uma vida bem variada aqui perto de Londres mesmo. Muito bem, muito interessante. E já agora também fala-nos um pouco da relação e fica aqui também para o nosso público que irá ter todas estas informações depois na descrição do vídeo. Eu conheci-te numa formação em agricultura biodinâmica aqui em Portugal e fala-nos um pouco do que é a agricultura biodinâmica, bem como, já introduzindo as pessoas ao tema, também tem a ver com o Rudolf Steiner, não é? Exatamente. Então, a agricultura biodinâmica, nós completamos 100 anos de existência ano passado, né? Como o Guilherme falou, vem do trabalho do Rudolf Steiner. Então, foram um ciclo de 8 conferências que ele deu para agricultores, delineando, né, a fundação do método da agricultura biodinâmica. E o que é bastante interessante que foram a partir daquelas conferências, vários grupos de estudo e pesquisas, né, foram formados na prática por agricultores que começaram a trabalhar com aquelas indicações, porque logo depois da conferência o Steiner veio a falecer, então realmente foi através da pesquisa e desenvolvimento dos agricultores, né? Então já desde 1928, a marca Demeter é a marca mais antiga de certificação de produtos biológicos, né, de produtos biodinâmicos, e é um padrão internacional de qualidade, né? Todos os parâmetros Demeter são observados em todos os países, em todos os continentes, claro, com alguma variação dependendo dos aspectos legais de cada local, mas de certa forma com controle de qualidade que é internacional, né? Então isso é bastante interessante do ponto de vista do consumidor. E em Uma das termos. Ok, é só. Eu estou agora algo curioso, não tanto, porque eu tive a formação contigo, que aconselho, próxima vez aconselho a toda a gente que tiver-nos a ouvir, que o André Tranquilino andar por aí. Também, se nos acompanharem na nossa página de Instagram, irão certamente saber, na Living Farms, e eventualmente foi onde eu tirei o workshop, mas o André anda por aí no mundo a dar este tipo de formações. Eu gostaria só, para os menos inteirados, que esclarecesses um bocado mais a gênese
porque eu sou um grande fã do Rudolf Steiner, já estudei os contos dele para crianças e, enfim, o meu filho andou numa escola Waldorf, como nós aqui em Portugal denominamos essa linha de educação e esse tipo de escolas, e sou um grande, grande fã da obra e da pessoa, o Rudolf Steiner. E se poderias introduzir um pouco mais, que eu acho fabuloso, a parte mais mágica, vá, se quisermos, esotérica, da relação entre a biodinâmica e a agricultura. Onde é que ele vai buscar? Então, o Steiner nos convida a ser co-criadores, juntamente, né, com o ser da quinta, com o indivíduo da quinta, a criar um organismo agrícola em que suporte todas as formas de vida, né, desde os micro-organismos até os pequenos mamíferos, todos os seres humanos, etc. Então, é um organismo agrícola que beneficia a todos, que é inspirado num modelo vivo. Né? Então, vem de toda a pesquisa da antroposofia, do Rudolf Steiner, de todo aquele desenvolvimento, mas com o objetivo principal de criar uma quinta com uma identidade própria, uma quinta que tem a sua própria individualidade. Então fica aqui este complemento e obrigado pela introdução, André. Seguimos então para a primeira pergunta da entrevista e pergunto eu, fala-nos agora dos teus projetos e qual a sua missão? A missão é a biodinâmica, né? Então é uma coisa que eu venho espalhado e tentado trabalhar em diversos continentes, como o Guilherme falou, e realmente bastante motivado para levar esse conceito que é bastante simples, né? Desse conceito do organismo agrícola, de uma quinta autossustentável, de uma horta autossustentável, ou seja, em outras palavras, né? A gente olhar para os recursos naturais que estão ao nosso dispor, que muitas vezes não são gerenciados apropriadamente, que podem até se tornar problemas, né? Com invasoras ou etc. Mas se gerenciados de uma maneira holística, né? Passam a ser recursos. E, de certa forma, que é isso que a gente está tentando passar, né? Se eu estou trabalhando na África, ou no Brasil, ou na Inglaterra, ou onde quer que seja, é exatamente ir para um local, perceber quais são os recursos naturais que estão disponíveis, qual que é o ajuste que é necessário em termos de gerenciamento daqueles recursos para nutrir esse organismo agrícola, né? Que é uma coisa bastante importante, até do ponto de vista da biodiversidade, né? Porque na agricultura biodinâmica, desde da sua origem há 100 anos atrás, já tem um entendimento de que pelo menos 10% da quinta tem que estar voltada praticamente para a biodiversidade. Então, de maneira geral, a biodiversidade é a melhor prevenção contra as pestes e as doenças, etc. Então, no momento, eu estou trabalhando em Waltham Place, na Inglaterra, estou gerenciando essa quinta, e tem sido uma atividade bastante interessante. Como a gente está perto de Londres, isso funciona muito bem, porque a gente tem uma relação direta com os consumidores, né? A gente está produzindo leite não pasteurizado, a gente tem um restaurante, tem uma loja da quinta, um programa educacional voltado à biodinâmica, voltado à jardinagem, voltado à biodiversidade, que é bastante completo, e isso tem, até mesmo pela localidade da quinta, nos permite estar tratando com políticos, tratando com gente que tem influência, tratando com realeza e tudo mais, né? Então, de certa forma, tem uma oportunidade de impacto bastante grande. E eu também tenho um trabalho de consultoria que eu faço, é uma questão particular, né? Então, recentemente estive trabalhando na Índia, semana passada estava trabalhando no Zimbábue, na África do Sul, e sempre com esse enfoque. Primeiramente, ajudar os agricultores a pararem de utilizarem produtos químicos, né? Então, esse é sempre o primeiro passo, ajudar nessa transição para a agricultura biológica e depois para a agricultura biodinâmica, através do gerenciamento de recursos. Portanto, para vocês não há invasoras, certo? Não há sinais que a natureza está a dar. Exatamente, e recursos, né? Até a própria Sociedade de Horticultura da Inglaterra parou de chamar de invasoras, agora chama-se plantas resilientes, Muito. né? E é realmente esse enfoque que tem mudado bastante, né? Porque são recursos também, é a raiz que tá a ajudar o solo, é cobertura vegetal, ajudando os polinizadores, né? Então tem ali uma série de questões que
que a gente não pode tratar só de uma maneira simplista, são invasoras, exterminem, né? Então a gente está, a biodinâmica traz muito também essa nuance, né? É um convite para a pessoa olhar esse organismo agrícola e ser parte desse organismo agrícola, entender de uma maneira mais holística, sem dúvida. Eu toco sempre no ponto do consumo e até de que modo é que realmente a mudança, o shift vai se dar no paradigma do consumo, como consumimos, o que é que consumimos. Eu acho que isso irá mudar muito a percepção das pessoas. Então, fico muito contente por existires e trabalhares aqui, realmente teres esse papel fundamental no mundo e na vida de tantas pessoas. E agora, falando um pouco, se me permites, queres acrescentar alguma coisa? Só acrescentar rápido, concordo plenamente, né? Essa questão da quantidade é um dilema muito moderno, né? Mas eu entendo que eu falo isso também de uma posição de privilégio, né? Porque também venho trabalhando com agricultura biodinâmica agora há 20 e tal anos, quase vou chegando aos 30 anos. Na verdade, o que eu vi ao meu entorno é a vida melhorar. Eu vi solos melhores, eu vi melhor qualidade de alimentos, né? Então, eu sou otimista. Eu tenho esse otimismo e sei que a agricultura biológica, ao contrário do que nos dizem, pode alimentar o mundo. Né? Eu tenho esse total entendimento, e não só alimentar os humanos, os micro-organismos e todos os seres, né, vivos. A produção de alimento tem essa função obrigatória, né, no meu modo de ver. E É, muitas vezes as pessoas me perguntam: mas o alimento biodinâmico, o alimento biológico é tão caro? Como é uma coisa elitista, etc. A minha resposta é sempre: olha, por um lado, a produção convencional está sendo subsidiada por alguém. São governos, são subsídios de empresas, de corporações, e o custo real do impacto na saúde do solo, na saúde do ambiente, na saúde humana, né, isso nunca é quantificado. Então, isso, na verdade, a gente até está trabalhando com um projeto novo aqui em Waltham Place. A gente está com um estudo de PhD agora, está com um estudante aqui, que está fazendo um projeto True Cost Accounting, que ele está olhando o impacto da nossa produção que não é quantificada monetariamente, economicamente. sim. Então, impacto na comunidade, impacto na qualidade do solo, qualidade de ar, etc, etc, etc. E um fato que eu sempre gosto de mencionar nas minhas formações, por exemplo, a questão da produção de semente. 4 corporações detêm mais de 50% de todo o mercado mundial de semente. Isso né? Pronto, já falei tudo que precisava falar. E agora fica aqui a segunda pergunta, focada mais no caminho, em que eu gostava de saber o que é que tens a dizer em termos de valores e práticas, ou seja, que valores e práticas ecológicas orientam a tua vida. Compostagem. Para mim, compostagem é um processo fundamental, né? É uma coisa fantástica. Você está trabalhando novamente com recursos que muitas vezes são jogados fora, e quando são, né, são jogados fora, se tornam uma fonte de poluição, né? Seja através de nitratos no meio ambiente ou de metanos, etc. E transforma, agrupa-se aquele material de uma determinada maneira, né, misturando ali os materiais ricos em carbono, os materiais ricos em nitrogênio, e cria-se um produto que é incrível, né, para as hortas. Então, essa parte da compostagem, para mim, é fundamental para uma vida ecológica, e é uma coisa que todos podem fazer da sua casa. Hoje em dia, né, tem unidades de compostagem, até mesmo para apartamentos e para hortas pequenas, para jardins pequenos. Então, não tem mais desculpa para não fazer a compostagem em casa. Esse é um primordial para mim. Uma outra questão no meu jardim que é bastante importante é trabalhar com sementes de polinização livre, né? De polinização aberta. Eu não trabalho com os híbridos, não trabalho naturalmente com organismos geneticamente modificados. Isso, para mim, é uma questão bastante importante de preservação genética, de conservação também, mas também de resiliência. Né? O que a gente vê cada vez mais com variedades mais modernas e que vêm dessas corporações, são variedades que são cada vez mais estreitas geneticamente. E eu acredito que num tempo de mudança climática, num tempo de desafios como nós estamos vivendo, quanto mais diversidade, mais resiliência nós teremos. Né? Até os colegas
da agricultura dizem, né? Não bota todos os seus ovos na mesma cesta, Exato. né? Então, isso é uma questão para mim muito importante, são a compostagem, a semente de polinização livre, o não utilizar químicos, isso é extremamente importante, né? No jardim, na horta, nutrir o solo com composto e utilizar produtos naturais. Por exemplo, aqui eu faço bastante chá de ortiga, chá de cavalinha, chá de composto. Criamos todos os produtos que nós utilizamos na horta, que é um conceito central da biodinâmica, nós produzimos com os recursos que nós temos aqui na quinta. Né? Então, para mim, são esses os modelos que, novamente, é muito fácil de se fazer em casa, necessita um engajamento e, principalmente, observação. Né? Quando eu digo que nós somos partes desse organismo da quinta, desse organismo da horta, desse organismo do jardim, nós temos que realmente criar um vocabulário, criar uma maneira de nos comunicarmos, mas principalmente entender o que o jardim está nos dizer, né? De criar ali um canal de comunicação para desenvolver esse organismo agrícola. Então, por um lado, a biodinâmica tem esse aspecto material, da administração dos recursos, da criação desse organismo agrícola, mas é um convite também para a gente também ter essa profundidade de relação, desenvolver esse vocabulário com a natureza da horta, né? Claro, Com a natureza do jardim. claro que sim. E não posso eu aqui deixar de mencionar que eu acho que há uma certa. Bem, eu acredito que a humanidade atualmente, em termos gerais, vive uma desconexão imensa com a natureza, o estado natural, e depois há aquela ilusão de que nós estamos a pôr os químicos para as espécies ditas invasoras não atacarem a nossa produção alimentar, muitas vezes esquecendo-nos que esses mesmos químicos nós iremos ingeri-los. Portanto, ao não usar químicos, como tu advogas, e bem, nós também não os vamos consumir e estamos a evitar que eles cheguem a nós, ao nosso corpo e afetem a nossa saúde. Agora, a última pergunta, mais focada no futuro, que é: o que dirias a quem procura inspiração para começar uma vida mais regenerativa? E se todos pudéssemos ter uma relação com os alimentos que consumimos? Eu acho que isso é fundamental. Né? Desde o ponto de vista, tudo bem, se você não tem a horta, não está produzindo o alimento que seria o ideal, né, de ter essa relação direta, pelo menos cozinha, vai para a cozinha, né, não vai sempre comprar os alimentos ultraprocessados, tem essa relação com o que está sendo consumido. Eu acho que isso é uma questão fundamental para o futuro da humanidade. Nós tivemos isso no passado, obviamente, né? Não se tinham todas as comodidades modernas, né? Então, se for uma questão que nós já observamos no passado, mas eu realmente acho que isso é fundamental. É fundamental. Relação com o alimento que consumimos, idealmente produzimos diretamente, ou se é o agricultor local, vai à quinta, conversa com o agricultor, faz um voluntariado, né? Tenta estabelecer, entender esse processo de se alimentar, né? De um ponto de vista material, mas também de um ponto de vista qualitativo. Eu acho que isso é fundamental para o futuro da humanidade e que seja produzido de uma maneira consciente, de uma maneira ecológica e novamente, para salientar, apoiando, né, e desenvolvendo todas as formas de vida. Né? O organismo agrícola é um organismo vivo e o ser humano, né, tem que se beneficiar disso diretamente, né? Enquanto que os alimentos ultraprocessados, né, já estão mortos, já foram tratados e de diversas formas e com químicos e preservativos. Isso, para mim, não apoia a vida, né? Não sustenta a vida. É isso que é fundamental no meu modo de ver. Sustenta o negócio de alguns. Essa é que Ah, exatamente, exatamente, né? Mas acho que para mim o grande segredo da regeneração está a viver de um modo consciente. É isso que eu mais trabalho em mim, entre várias outras práticas, como meditação, etc., que ajuda. E esta relação íntima e consciente com a natureza. Então, Sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, para quem visita a Quinta, até mesmo o nosso trabalho com os preparados biodinâmicos, né, criam um ambiente que a gente não precisa nem ser radical na educação. As pessoas já chegam, já experienciam aquilo. Né? A gente consegue criar esse ambiente na Quinta, um ambiente de qualidade, um ambiente que tem ali uma conexão desde com o solo, mas, né, do ponto de vista biodinâmico até com as estrelas, com todo o cosmos. As pessoas percebem isso.
né? As pessoas percebem isso na qualidade do alimento que consomem. Então a gente nem precisa ser radical no ensinar. É isso, na verdade, que a gente está tentando permitir que as pessoas experienciem mais. E mais quintas estão se abrindo ao público e que é uma questão fundamental no dia de hoje, que as quintas se abrem para as pessoas possam ter essa experiência direta. E essa experiência, no meu modo de ver, é transformadora. É realmente muito transformadora e inspiradora que está a ser esta conversa. E aproveito agora para chamar a atenção a ti, ouvinte, que toda esta informação sobre o André, as suas práticas, os seus projetos irão estar presentes na descrição do vídeo. E se estás a gostar desta entrevista, vai acompanhando o canal, acompanha aqui a nossa série, faz aquele belo like e ativa a subscrição, porque muitos mais episódios irão acontecer. E já agora, antes de irmos para aquele convite de que fazemos sempre nesta série, da última frase que queres deixar, a semente de esperança, eu queria que focasse um pouco, porque eu sei, ao te conhecer, e gostei muito, que é a relação entre o teu trabalho, a Quinta, e a comunidade, porque tu falavas e bem, as pessoas sentem os cheiros, os odores, os alimentos, etc., mas também as relações, não é? As relações humanas tendem logo a transformar-se neste ambiente mais holístico, como dizias, mais natural. Uhum. Isso, na verdade, assim, para nós começa até na própria gestão da quinta, né? Até mesmo na relação entre colegas. Então, por exemplo, eu começo o dia, todo dia com um poema, com um verso, com alguma inspiração, né? A gente nos reunimos toda manhã e fazemos dessa maneira, né? Esse já é o princípio. Aqui recebemos muitas escolas, muitos alunos, mais ou menos 2.000 crianças passam pela quinta todo ano, isso já é um outro elemento da comunidade. Temos dias abertos para voluntariado e sempre ensinando, né? Sempre compartilha, sempre partilha de conhecimento, partilha de recursos. Isso para nós é fundamental também na agricultura biodinâmica, né? Então, os dias abertos, dias de voluntariados, escolas, conforme disse antes, né? Já fui professor, escolas Waldorf, então tinha uma quinta dentro de uma escola, que ali era um projeto comunitário mesmo, né, com alunos produzindo hortícolas, mas os pais também bem envolvidos na educação das crianças, ali um entendimento, né, das relações também sendo mediado pela quinta. Né? A quinta sempre nos lembrando, o jardim, a horta sempre nos lembrando da nossa própria natureza. Né? Porque o Guilherme mesmo falou que a gente está vivendo uma crise de desconexão. Isso realmente é brutal hoje em dia, né? Eu sempre digo que, né, obviamente, isso foi intensificado a partir da Revolução Industrial, né? A gente antes tinha uma relação com a natureza que era de uma determinada maneira, a Revolução Industrial, né, nos especializou, mudou toda ali uma relação com o ambiente de trabalho, com a cadeia de produção, e cada vez mais começamos a nos separar. Daí nos separamos primeiro da natureza, depois das nossas famílias, das nossas comunidades, e hoje em dia quase nos separamos de nós mesmos, né? Com toda a questão da tecnologia e avatares e etc. E a quinta, o jardim, tem essa função de lembrar-nos quem nós somos, né? E o alimento, a planta traz essa informação. A planta, entre a sua conexão raiz e cosmos, nos lembra que nós somos seres espirituais, que nós temos essa qualidade também, né? Tão bom ouvir, tão inspirador. Acho que sim, e realmente espero que esta entrevista sirva exatamente de semente para muitas almas que nós vamos encontrando aí pelo mundo virtual, que também tem o seu lado positivo, mas que realmente Claro. eu tenho, mas eu pessoalmente tenho mesmo uma opinião cada vez mais formada a questão das redes sociais que me ligam, eu e tu temos comunicado, portanto tem o seu propósito, mas eu acho que de um modo omnipresente alimentam muita desconexão. Eu falo cada vez mais, ou ando até para escrever um artigo sobre esta ilusória sensação de partilha que este mundo de partilhas nos dá. E então, às vezes,
Nós, ao partilharmos aquela viagem e ao partilharmos algo num grupo de amigos ou num grupo de família, eu acho que fica esta falsa sensação de partilha. Ela existe, é verdade, do modo digital, é verdade. Está lá a partilha, está lá o momento. Claro que as pessoas partilham coisas porque se lembram das outras, mas acho que é tudo muito fácil. E eu estou sempre a querer falar pessoalmente, a querer ir ter com as pessoas e a fazer questão de estar presencialmente. E às vezes vou tendo surpresas até bastante agradáveis. Agora, eventualmente, o Ecos Channel vai ter uma nova parceria com um jovem casal que tem um projeto muito interessante enfim, eles fazem gestão digital, de websites, etc. Vamos nos conhecer. E ele, muito mais novo do que eu, fez essa questão. Olha, mas eu gostava de me conhecer, de me encontrar contigo presencialmente. E eu estava na ilusão de que ele era do Porto, do norte do país, e fiquei assim um bocado, nós não estamos. E ele, não, nós vivemos aí em Lisboa, perto, às vezes vamos aí, então vai dar, tipo Carcavelos, a meio do caminho. E eu tipo, uau! Isto num video call via WhatsApp. Então, e fiquei muito alegre, disse, olha, tão bom ver que realmente ainda existe esta vontade deste contacto humano e de estarmos juntos e, como tu dizes e bem, vivermos a vida de um modo mais espiritual, que muitas vezes acaba no físico, mas em contacto. Imagine só, Guilherme, se até mesmo entre humanos, né, a gente está perdendo a maneira de comunicar, imagine então a comunicação com a quinta, a comunicação com a natureza, né? Então é esse o convite da biodinâmica. Tenta achar essa linguagem, qual que é o vocabulário, qual que é o desenvolvimento interior para a gente estar em constante comunicação com o nosso ambiente. Claro que sim. O quão ressoam as tuas palavras em mim, André? Então, espero que também ressoe em muita gente por este mundo fora, pelo menos todos aqueles que falam português, esta fabulosa língua, ahm, e fica bom. Fica mesmo bom, é um prazer ter-te aqui. E como sabes, nós acabamos sempre os nossos episódios com um convite à esperança, uma semente, e é aquele exercício da frase e se, onde cada entrevistado é convidado a propor a sua versão desta questão, desta frase, algo que desperte o sonho, a imaginação e a reflexão nos outros. Sentes-te inspirado? Gostarias de deixar aqui uma semente de esperança? Bora lá. Ou de E se, reflexão também? claro, e se todos os seres humanos tiverem uma relação com o alimento que consomem? Aí está. Não podia ser mais André Tranquilini. André, muito obrigado pela tua Obrigado. dedicação e disponibilidade em estares aqui connosco. Em nome de toda a equipa do Ecos Channel, fica aqui o nosso profundo agradecimento desta tua entrevista, deste teu tempo vital que despendeste para estares connosco e todos vocês, ouvintes, que nos estão aí a Imagina, acompanhar. obrigado, Guilherme, a toda a equipe, é um prazer e que os ouvintes, por favor, se quiserem contactar e ver o trabalho, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Até Obrigado. à próxima. Até a próxima. Se este vídeo trouxe-te esperança, subscreve e continua a respirar connosco novas ideias.